Mas acho que a gente pode começar pelo Gênesis não é literal, que eu acho que é o mais provocativo, assim, deles, né? Porque se a gente for numa ideia de que a leitura mais tradicional de Gênesis seria uma leitura literal, o que não é verdade historicamente, mas muitas vezes hoje as pessoas têm essa ideia, né? De que, por exemplo, quando você fala em 6 dias, são 6 dias de 24 horas. Quando fala de Adão e Eva, são pessoas, mesmo que se você pudesse pegar uma câmera filmadora e voltar no tempo, você conseguiria ver, né? Capturar daquelas pessoas ali num jardim físico. Então essa leitura literal de Gênesis, hoje ela tem uma certa popularidade, principalmente em grupos, é, eu diria especialmente entre protestantes, de linhas mais conservadoras, né? Mas nem todos os protestantes e tem também alguns católicos, né? Alguns ortodoxos nessa perspectiva, alguns judeus nessa perspectiva, mas eu acredito que não seja a maioria, não. Até pensando teologicamente, né, em termos doutrinários, não há um compromisso com a literalidade de Gênesis no caso da doutrina católica, por exemplo, né, oficialmente, em termos de dogma. Então, há uma boa aceitação da teoria da evolução e coisas do tipo. Mas tem uma coisa interessante para comentar sobre isso, né? Sobre Gênesis não é uma história literal. Até enquanto a gente estava preparando o iceberg, fizeram uma pergunta, eu lembrei e peguei um livro aqui, que é exatamente um livro que eu vou puxar uma citação dele. Esse livro é o livro O Mundo Perdido do Dilúvio, que é um livro escrito por dois autores cristãos, Tramper Longman III e John Walton, e ele é publicado por uma editora cristã, que é a Thomas Nelson, né? Mas ele faz uma discussão interessante aqui sobre o dilúvio a partir do contexto histórico, né? De Mesopotâmia, de escrita antiga. Para quem está acostumado com uma leitura literal do Gênesis, já é uma sofisticação é, acadêmica, né? Nessa direção de leitura. E aí, na página 37 dele, ele faz uma citação do Orígenes de Alexandria, que é um cristão do segundo, terceiro século da cidade de Alexandria, no Egito. E o Orígenes, a região de Alexandria em geral, eles tinham uma relação com a interpretação alegórica dos textos muito forte, ou seja, de buscar um sentido no texto para além da sua camada factual, assim, dos elementos básicos da narrativa, né? Então, que na verdade os elementos daquela narrativa apontam para outras coisas, que são símbolos, né, que são metáforas. Uma coisa, por exemplo, tem um sermão do Orígenes que ele está falando sobre o dilúvio. E da Arca de Noé. E aí ele compara a Arca de Noé com a igreja e diz que calafetar, né, colocar betume ali, né, proteger, impermeabilizar a madeira da arca por dentro e por fora, que é uma instrução que está ali no Gênesis, significa proteger-se dos perigos, né, das tentações do pecado, do mundo, isso é calafetar por fora, e governar as suas virtudes, né, a sua interioridade, que é calafetar por dentro. Então, esse tipo de comparação, essa leitura alegórica do texto, é muito característica da escola de Alexandria, Orígenes faz parte disso. E o Orígenes, então, a gente está falando de um cristão antigo. A gente não está falando de um cristão pós-revolução científica, que está tentando lidar com a Bíblia de uma forma simbólica porque a forma factual caiu por terra. Não é esse o contexto, é um cristão na antiguidade, lendo Gênesis e falando o seguinte. Então, Orígenes, um dos pais da igreja, observa, abre aspas, pergunto, a qual pessoa inteligente a narrativa de Gênesis, né, da criação do mundo, soa logicamente consistente quando se diz que houve primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, assim como tarde e manhã, quando não há sol, nem lua, nem estrelas, porque o sol é criado no quarto dia. Então, se o sol é criado no quarto dia, como é que pode ter divisão de dia, como é que pode ter tarde e manhã? Então, o Orígenes está questionando as pessoas, né, está criticando as pessoas que fazem uma leitura literal do Gênesis, porque essa leitura é logicamente impossível segundo a compreensão dele. Tem pessoas, claro, que vão argumentar de forma diferente, mas eu estou buscando aqui um exemplo histórico de um cristão antigo que quebra essa expectativa de uma leitura literal de Gênesis. Né? E, além disso, quando ele está comentando Gênesis 3, falando sobre Adão e Eva, sobre o jardim, ele diz o seguinte: quem é simplório o bastante para crer que, como um agricultor qualquer, Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste, e então plantou nele uma árvore da vida, uma árvore visível e capaz de ser tocada,
de modo que alguém poderia comer dessa árvore com dentes físicos e obter vida, ou ainda comer de outra árvore e receber o conhecimento, abre aspas, do bem e do mal. Além disso, o texto nos diz que Deus passeava no jardim na viração do dia e que Adão se escondeu debaixo de uma árvore. Certamente, penso que ninguém duvida que essas declarações são feitas pela Escritura em forma figurada e remetem a certos mistérios. Então, essa leitura não literal de Gênesis é uma leitura que a gente encontra historicamente, né? Boa parte, em todo o tempo do cristianismo, na verdade, de Cristo até hoje, há uma relação não literal e há pessoas que leem de forma mais literal, tanto é que o Orígenes está criticando essas pessoas. Então, se ele testemunha essa leitura não literal, a sua crítica também dá o testemunho de que existe a leitura literal em relação à qual ele é contra, né? No Doutrina Cristã do Agostinho de Hipona também, e também no o Santo Agostinho, né? Século IV e V, e também no comentário ao Gênesis, ele também faz críticas a leituras literais da Bíblia, apesar do título do livro ser leitura, um comentário literal do Gênesis, uma coisa assim. Esse literal não é nesse sentido de factual, assim, de como se tudo fosse historicamente, fossem fatos históricos, tal como Getúlio Vargas deu um tiro no coração, ou coisa do tipo. Então, essa é uma primeira camada do iceberg que eu acho que já é interessante, né? O reconhecimento histórico dessas visadas, né, não literais, mais simbólicas, alegóricas ao Gênesis, dentro da própria tradição cristã e judaica também a gente poderia buscar muitos exemplos. Sobre isso, acho que essa pergunta acabou de ser respondida, né? O João Bueno perguntou exatamente sobre isso. Dando continuidade, acho que pode ser interessante aproveitar a sua resposta, Henrique. O Leandro perguntou, Leandro Mesquita, essas interpretações alegóricas não estariam em um contexto das alegorias que os filósofos gregos faziam de Homero e Hesíodo? Boa, também. Porque todos os intérpretes da Bíblia, independente do período, pré-Novo Testamento e pós, antigo, medieval, moderno, eles são pessoas de carne e osso que vivem num certo contexto cultural. E esse contexto não é exclusivamente cristão. Nem existe propriamente algo que seja exclusivamente cristão, porque o próprio cristianismo, assim como qualquer outra religião, qualquer outra expressão cultural, qualquer outra filosofia, qualquer outro modo de vida, ele nasce de algo que existia antes. Então, todo fenômeno histórico ele é um mix de várias coisas, né? Uma forma, né? Uma nova forma a partir de um material pré-existente para dar novos significados àquilo, né? Criar novos ritos, práticas, mas sempre tem alguma coisa que aquele movimento cultural, que aquela religião, filosofia compartilha com outras. Então é muito raro você encontrar algo que seja exclusivamente cristão. E você pode até encontrar um algo, mas isso não compõe toda a identidade do cristianismo, né? Por que eu estou falando isso? Porque assim como Orígenes interpretava de forma alegórica o texto da Bíblia, havia nesse mesmo contexto pessoas lidando com a literatura sagrada, digamos assim, grega, os textos de Homero, os textos de Hesíodo, como metáforas, como alegoria. Então, que a Guerra de Troia, o que importava, não é que a Guerra de Troia não aconteceu. Não há necessariamente um descarte do sentido imediato do texto, mas há uma sobreposição de camadas de interpretação, né? Então, a Guerra de Troia, independentemente de ter acontecido ou não, ela significa algo maior do que apenas a guerra. Então, Aquiles representa alguma coisa, que a intervenção de tal deus numa certa situação é um ensino moral sobre alguma coisa. Então, esse é um tipo de leitura que era comum naquele contexto. A leitura literal, que buscando uma validação científica ponto a ponto de cada coisa da Bíblia, é muito do nosso contexto. Um contexto em que a gente encontra pessoas tendo esse tipo de atitude ultra literalista, né? Factualista, não sei que outra palavra utilizar, de outras coisas da realidade, não religiosa também. Então você quer saber qual que é a região do cérebro que te faz ser feliz ou triste. Você quer saber qual que é o hormônio que te faz ter um certo comportamento tal. E se você fala assim que a pessoa tem um temperamento tal, que ela é nervosa, não é suficiente. Você quer dar um rótulo, né? Encontrar lá
Como é que chama aquele negócio de medicina e psicologia que tem lá catalogado questões. DSM? DSM-5? Esqueci agora o nome. Mas tudo tem essa abordagem, né? Que pessoas também aplicam isso à Bíblia. Então, essa busca de validação científica para tudo, você tem que encontrar a Arca de Noé, por exemplo, em algum lugar na Turquia. Isso é uma coisa muito de um pensamento, talvez empírico, né? Empirista demais. Até eu estava conversando com o Vinícius antes da live, um parênteses, sobre a questão do trailer da Odisseia. Então, a gente estava refletindo aqui, quando é que a gente ficou tão obcecado pela historicidade das coisas? Tipo assim, que você fazer. O Nolan, o diretor da Odisseia, né, que vai lançar esse ano, fazer um filme sobre a Odisseia, tudo tem que ser perfeito historicamente. Os caras têm que usar exatamente a armadura, armas, técnicas de batalha, se portar exatamente como as pessoas da época. Tem que ser historicamente fiel, né? Isso é uma atitude muito incomum na história. Você pega pinturas, esculturas de toda a história, da pintura romântica, século XIX para trás, você vai representar um guerreiro da antiguidade, você representa ele com as roupas do seu tempo e ninguém se importa. Você encontra iluminuras medievais sobre Davi, e Davi se veste como um cavaleiro medieval, como um rei medieval. O rei Arthur vai mudando de roupa até conforme se ele é celebrado na França ou na Inglaterra, se ele é celebrado, ele vai assumindo características mais francesas ou mais inglesas, e ninguém se importava. Até entre os gregos antigos mesmo, depois jogue no Google aí. Menelau e Patroclo. É uma escultura helenística, ou seja, grega antiga, se não me engano, do 3º ou 2º século antes de Cristo, acho que é do 2º século antes de Cristo. E essa escultura mostra o Menelau, isso é uma cena da Ilíada, né? Mostra o Menelau, que é um guerreiro grego, com um elmo helenístico, que não é compatível com o contexto da Era do Bronze. Agora, você olhar para essa escultura e falar assim, nossa, essa escultura é muito ruim porque o elmo não é compatível com o período histórico alvo, mas as pessoas fazem isso hoje com os filmes, né? Então, assim, a nossa forma de ler, aí voltando para o assunto, né? A nossa forma de ler a Bíblia hoje, ou ler qualquer texto, tem a ver muito com a nossa cultura, que é muito diferente das culturas antigas. Por isso a gente encontra tantas formas antigas, medievais, etc., de ler a Bíblia, que nos parecem muito estranhas, inclusive. Quando a gente pega um autor antigo ou medieval e vê como é que ele interpreta um texto bíblico, aquilo parece assim, caramba, o cara tá viajando completamente, né? E o Menelau e Patroclo, né? É concebível bater o olho nessa escultura e falar assim, nossa, nada a ver, o cara representou o Menelau com um elmo helenístico, que não é compatível com o que era utilizado no período da Era do Bronze. Mas, de novo, né? A gente faz isso hoje. E assim, ok. Eu não vou nem, assim, desqualificar isso necessariamente. Eu estou constatando, né? Que a nossa relação com tudo, inclusive com arte, inclusive com cultura, inclusive com textos, é profundamente impactada condicionada pelo tempo em que nós vivemos. E conforme mudam os tempos, mudam as relações com o texto, mudam as interpretações.